caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe. E você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Estamos desenvolvendo aqui a série Materiais de Aviação. Dentro dessa série, estamos falando da construção de motores a reação. Quais são os materiais, usados para a construção de motores? Nós estamos falando disso aqui. Hoje, particularmente, na construção de motores a reação, nós vamos falar da seção do compressor, tá certo? Também conhecida por sistema de indução de ar. Mas antes de falar do sistema de indução de ar, eu preciso convidar você a falar de quê? A comentar sobre o quê? A falar do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Você já fez sua inscrição? Poxa, já fez? Está divulgando? Está pegando o link lá do canal e divulgando nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, Está fazendo a divulgação para que cada vez mais tenhamos mais pessoas atuando como multiplicadores da ação prevencionista de novos acidentes. Conto com vocês com essa divulgação, tá certo? Porque quando você faz a sua inscrição, você passa a ter o hábito do like em cada vídeo, você nos ajuda na divulgação do canal dentro da plataforma, e você pode acionar também o quê? As suas notificações. Com isso você vai ser avisado, cada vez que o professor Nilson Luiz fizer um novo vídeo para você, E caso você esteja acompanhando fora do YouTube, ou seja, pelo Instagram, pelo Twitter, que agora se chama X, pelo LinkedIn, pelo Getter, ou ainda pelo TikTok, Só pelo LinkedIn tem muita gente que fala comigo, E os vídeos estão todos lá também, Então, o que a gente pede? A gente pede que você deixe seu like nessa plataforma também, mas não deixe de ingressar lá no canal do professor Nilson Luiz do YouTube, Faz lá a sua inscrição, Porque lá você vai saber tudo on time, porque lá é a gênese de nosso trabalho, tá certo? Então, tratando aí da seção do compressor, eu preciso lembrar para você que, basicamente, o motor a reação divide-se em entrada de ar, tá certo? Seção do compressor, que é o nosso assunto de hoje, seção de combustão, seção de turbina, seção de escapamento, seção de acessórios e ainda sistemas periféricos, onde você vai ter lá o sistema de partida, lubrificação, combustível e ainda os sistemas auxiliares, Por exemplo, desgelo, refrigeração, pressurização e por aí vai, Então, vamos falar aí da seção de compressão, também chamado sistema de indução de ar. A seção do compressor de um motor a reação tem muitas funções. A principal delas é aumentar a pressão da massa de ar recebida do duto de entrada e descarregá-la para os queimadores em quantidades e pressões requeridas. Então, a rigor, o que o compressor tem que fazer? Tem que receber o ar que passou pela entrada de ar, comprimir, aumentar a pressão, consequentemente a temperatura, e entregar isso em valores adequados para os queimadores lá da câmara de combustão, tá certo? Uma função secundária que o compressor também tem é suprir ar de sangria para as diversas finalidades no motor e na aeronave, tá certo? Então, existe funções com o ar que é retirado, que é sangrado no motor, Tanto para o motor quanto para a aeronave. Isso é uma função secundária do compressor, tá certo? Esse ar de sangria é tomado em qualquer um dos diversos estágios do compressor. A localização exata das tomadas de sangria depende naturalmente da pressão e da temperatura requeridas para um propósito em particular. Os pontos de sangria são pequenas aberturas na carcaça do compressor, adjacentes ao particular estágio do qual o ar será extraído. Assim, níveis variados de pressão e calor estão disponíveis, simplesmente sangrando do estágio apropriado. O ar que é frequentemente extraído do último estágio proporciona maior pressão e maior temperatura. Tá certo? É necessário resfriar o ar sangrado para possibilitar a pressurização da cabine, ou ainda outros propósitos onde o calor excessivo seria desconfortável ou danoso. Este trabalho é executado por uma ou mais unidades de refrigeração. O ar sangrado no motor é utilizado numa ampla variedade de situações, incluindo o acionamento dos acessórios, que nós vamos falar nos nossos vídeos posteriores. Tá certo? Então, o que nós falamos até agora sobre o compressor?
né? Nós falamos que a finalidade principal dele é comprimir o ar que ele recebe lá da entrada de ar do motor, né? Ele precisa comprimir esse ar, elevar a temperaturas adequadas e entregar para a câmara de combustão dentro de proporções previstas pelo fabricante, né? Também existe o ar de sangria, que supre outras finalidades do motor e na aeronave, tá certo? O ar de sangria, ele vai sair muito quente, né? E para pressurizar a cabine, por exemplo, ele vai precisar ser resfriado. Para isso, são usadas uma ou mais unidades de refrigeração. Tá certo? Tá claro até aqui? Beleza? Não ficou claro? Por favor, teve alguma coisa mal entendida? Volta o vídeo. Persiste a dúvida? Entre em contato com o professor Nilson aqui nos comentários do vídeo. Nós estamos aqui dispostos, né? Apostos, né? Para poder sanar as dúvidas persistentes de vocês. Tá certo? Vamos falar agora dos tipos de compressores, né? Primeiro, eu disse para você que, de acordo com o tipo de compressor, essa classificação pode ser levada para o motor também. Então, você tem lá dois tipos de compressor basicamente usados. São o compressor de fluxo centrífugo e o compressor de fluxo axial. Então, pelo compressor de fluxo centrífugo, você pode ouvir a expressão motor centrífugo. E pelo uso do compressor de fluxo axial, você também pode ter a expressão motor axial. Tá certo? Para você não se confundir aí, né? Então, como é que funciona o motor de fluxo axial, né? No motor de compressor axial, o ar é comprimido enquanto ele continua na direção paralela ao eixo do motor, evitando assim a perda de energia causada pela rotação lá do fluxo centrífugo que eu vou explicar para você. Então você tem lá o eixo do motor, por exemplo, você tem o eixo do motor, o ar vem pela entrada de ar, né? Em algum momento ele vai encontrar o compressor e vai ser comprimido. No caso do compressor axial, ele vai passar lá pelas blades, né? Mas o compressor axial, ele não faz o ar girar, ele continua no sentido do eixo do motor e vai sendo comprimido, né, na escala de 1,25 para 1 por cada estágio de compressor que ele passa. Beleza? Esse é o fluxo axial. E o fluxo centrífugo? Nesse caso, o compressor alcança seu propósito captando a massa de ar de entrada e acelerando-a de dentro para fora através de uma ação centrífuga. Então, o ar está vindo, né? Então, a certo ponto, ele encontra um disco giratório, um conjunto de discos giratórios, né? Compressor de baixo, compressor de alto, enfim, né? Ele vai encontrando esse disco de palhetas que gira, né? O ar encontra com esse disco e muda a direção em 90 graus. Vem assim e passa a girar, né? Com isso, ele tem uma ação centrífuga. Então, ele é empurrado para fora. Só que ele não consegue sair porque tem a carcaça do compressor. Não é isso? Então, ele é compactado na carcaça do compressor e vai sendo comprimido. Com isso, ele eleva a pressão e a temperatura, né? Então, essa questão do ar chegar e ter um impacto de girar 90 graus e começar a girar dentro das blades do compressor é o compressor centrífugo. Tá claro, meus amigos? O compressor axial é aquele que o ar continua paralelo ao eixo do motor. O compressor centrífugo é aquele que o ar chega num ponto e começa a girar através dos discos do compressor giratório, né? Centrífugo. Beleza? Já os componentes de cada um desses tipos de compressores vão variar, né? De acordo com as características de material que o fabricante opte em usar, né? E as funções individuais na compressão de ar para a sua combustão. É claro? Então, o que é que nós falamos aqui? Falamos que a finalidade maior do compressor é comprimir o ar e entregar, né, para a câmara de combustão. Falamos que ele também tem a questão do ar sangrado. Não é isso aí? Muito, muito importante para vocês entenderem isso. E eu vou até buscar aqui umas imagens aqui no YouTube, né? Por exemplo, esse vídeo aqui. Esse aqui. Qualquer. Vou usar esse aqui. Então, tá aqui. Nós temos os duas representações de compressor, né? Aqui você tem o compressor centrífugo e aqui você tem o axial. Beleza? Vamos falar do axial primeiro, tá? Então, aqui está o eixo do motor, tá certo? Aqui, ó, tá girando aqui o fan, né? Então, o ar entra e passa pelo compressor sem girar. Ele vai sendo comprimido através da passagem pelas blades e é empurrado em cada estágio desse, aumentando a temperatura e pressão, né? Então, ele passa por aqui, tá aqui, nós temos o fan, nós temos o compressor axial, nós temos a câmara de combustão, nós temos aqui a turbina, beleza? Tranquilo?
Então, o ar passa axialmente. Ele não muda de direção conforme ele vai caminhando por dentro do motor. Esse é o compressor axial, claro? E o compressor centrífugo, né? Como é que funciona? O ar vem, em um determinado momento, ele encontra com o disco giratório aqui, ó. Junto com o disco giratório. Vai fazer um ângulo de 90 graus, né? Olha lá o ângulo de 90 graus. Vai fazer um ângulo de 90 graus. Vai passar a girar. Girando, vai ter ação centrífuga, vai expulsar o ar. Só que ele não consegue sair, porque ele tem a carcaça externa do compressor, que não está desenhado aqui, né? Então, ele em contato com essa carcaça, ele vai sendo comprimido, e aumenta a sua pressão, consequentemente, a temperatura. Então, aqui, nós temos uma visão explodida do compressor axial, né? Com todas aqui as suas blades e a carcaça externa aqui, beleza? O compressor axial, ele sai aqui, ó. Ele pegou isso daqui e pegou essa visão aqui explodida. Tá claro? Vamos ver se ele mostra aqui o do centrífugo. O centrífugo é esse aqui, ó. Você tem esses discos aqui, o ar vem, bate nesse disco, faz um ângulo de 90, o disco gira, vai sendo empurrado para fora, só que ele não consegue sair, porque tem a carcaça externa, e vai sendo comprimido dessa forma. Então, foi bacana a gente poder usar aqui esses dois exemplos aqui do YouTube, né? Isso aí, esse aqui é o compressor centrífugo, e esse aqui o compressor axial. Tá claro? Tudo certo? O que você está achando aí do vídeo? Gostou? Falamos hoje do compressor, né? Do seção de compressor, né? Também chamado de sistema de indução de ar. O que você está achando aí da nossa série Materiais de Aviação, no tocante aí à construção de motores a reação? Tá beleza? Tá ficando claro? Por favor, se não estiver ficando claro, deixe os comentários aqui. Nilson, não entendi isso, não entendi aquilo, aborda mais isso, aprofunda mais em determinado ponto, enfim. Preciso que vocês entendam que eu estou apresentando para vocês a construção do motor e não estou entrando em detalhes do funcionamento. Isso já é uma outra história, né? Eu estou apresentando para vocês a construção porque lá na frente, eu tenho aqui um projeto, e lá na frente falar, né, dos acidentes que são motivados por problemas do motor. Aí eu vou falar de todos esses estágios aí, dessas sessões. Eu vou precisar que você tenha conhecimento, saber o que é uma turbina, como é que funciona um compressor, né? O que é um fan, quais são os tipos de câmara de combustão, por exemplo, que lá na frente eu vou falar dos defeitos dessas peças, né? Então, hoje, aqui nós estamos desenvolvendo a construção e mais para frente nós vamos falar dos problemas, das pane, né? Das discrepâncias e das motivações de acidentes que acontecem, né? A partir da construção, né? Ou da manutenção, enfim, nós vamos falar isso mais para frente, esse assunto mais para frente, né? Que são motivadores de acidentes também. Tá claro? Professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Por favor, não esqueça do like ao término do vídeo, tá certo? Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo. Até logo!